Olá, sejam bem-vindos. Olá, muito boa tarde. Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Vamos ver quem está entrando. Então, sejam muito bem-vindos aqui no YouTube e o pessoal aqui também do Instagram. Como é que vocês estão? A Érica entrou aqui de Cotia, São Paulo. Que legal ver vocês aqui, que bom. Muito feliz. Sejam todos muito bem-vindos o pessoal, quem está aqui também pelo YouTube me assistindo, né? Sejam muito bem-vindos, muito boa tarde. Hoje nós vamos falar da constelação do futuro. Quem aí quer saber sobre essa temática, né, de constelação? E também vou dar uma ênfase aqui nessa nova abordagem, né, nessa nova forma de olhar para a constelação, de olhar para conhecimentos e técnicas que nos levam para o mais, né? Que nos levam para o futuro. Porque nós estamos num grande processo de expansão de consciência, né? Todas as pessoas, de uma forma geral, tanto profissionais, terapeutas que trabalham diretamente com as terapias, quanto também os profissionais, as pessoas comuns, né? Todos nós estamos expandindo a nossa consciência. Então, aqui é um lugar que você vai aprender muito sobre isso e vai me ver falar muito sobre esses processos de transformação da vida humana, né? Transformar aquilo que não é potência, aquilo que está limitado, aquilo que está traumatizado, bloqueado, enfim, nós vamos transformar tudo isso em algo muito elevado, né? Nós vamos dar fechamentos, nós vamos ter a oportunidade de entender esse processo que é possível de ser feito através daquilo que eu aqui, Fernanda, ofereço para vocês. Então, estou muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje, falando sobre essa temática. Recebi também muitas mensagens de vocês, né? Me questionando sobre os processos de constelação que estão acontecendo, as polêmicas, né, que estão acontecendo aí. E vamos falar sobre tudo isso também. Então, deixa eu ver quem mais está aqui. Inês entrou, Marcela. Coloquem aqui nos comentários, por favor. Oi, Leandra, que bom ver aqui comentários ativados no YouTube, que delícia. Coloquem aqui se vocês são terapeutas ou se vocês me conhecem aqui, né, e são pessoas que gostam de autoconhecimento. Então, quem está aqui pelo autoconhecimento, coloca para mim autoconhecimento, que vocês estão tentando se compreender, né, entender melhor sobre si mesmos, e quem é terapeuta que está buscando, então, conhecer mais sobre o meu método. Eu queria ver vocês colocando isso para que eu possa entender. Já estou vendo... a Leandra é psicóloga. Ai, seja muito bem-vinda. Que bom. Eu fico muito feliz de ver colegas aqui psicólogos, porque é uma possibilidade que nós temos de expandir, né? Ai, que bom que você me acompanha. É uma possibilidade que nós temos de expandir as nossas práticas terapêuticas para esse campo, né? Tão lindo, né? Que a psicologia já abriu para a gente, mas que também nós estamos buscando ir para o mais, né? Então, aqui, realmente, nós sempre vamos buscar ir para o mais, né? Oi, Lourdes. Oi, Cris. Tem alunas minhas aqui entrando, que coisa boa. A Lise está dizendo que é autoconhecimento. A Lulu aqui, autoconhecimento. Que bom. A Érica está dizendo que já utiliza as cartas e as meditações sistêmicas, e agora quer a formação. Que coisa boa. A Fábio me acompanha da Califórnia, que maravilha. Como que me conheceu, Fábio? Que lindo. A Gia aqui, que já foi minha aluna também de mentoria, autoconhecimento. A Regina, que entrou agora também. Regina, querida, me manda sempre mensagens aqui também, né? Eu vejo todos vocês. Se sintam vistos aqui, se sintam muito bem-vindos nesse espaço, né? Ah, Fábio, pelas Possebon Sisters, que legal, pelo blog lá delas, né? Então, escute sua intuição, a aluna aqui, a Jamília, querida psicóloga, também a doutora Jamília, que vai fazer um trabalho incrível. Que legal! Nossa, estou muito feliz de ter vocês aqui.
saibam que é muito importante esse espaço, né? E nós entramos aqui na live às 14h14, é um horário especial também, né? Nós estamos marcando aqui a presença também da espiritualidade. Então, o meu método, né? Ele tem todo um olhar também para a espiritualidade, para espíritos que somos aqui nesse planeta, né? Então, eu vou ter também esse olhar de sintonizar com a espiritualidade para os nossos contatos aqui, para a nossa live, né? Então, estou bem feliz de ter todos vocês aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos de novo, né? Eu vejo o pessoal aqui do Instagram e que bom ter vocês aqui. Muito bem-vindos o pessoal também que assiste pelo YouTube e que vai ver depois pelo YouTube, né? Então, é muito legal também. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais pertinho aqui as duas câmeras, que aí conforme eu vou olhando, eu olho para próximo aqui para todos vocês. Muito bem. Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Ninguém reclamou que eu estou falando sozinha aqui, então tá tudo certo, né? Então, me contem como vocês estão hoje, no dia de hoje. Como é que vocês estão se sentindo aí? E eu quero fazer agora uma provocação para vocês desse chamado, né? Que fez com que vocês estivessem aqui hoje. Tem um chamado dentro de cada pessoa. É a alma conectando com algo que leva ela para o mais. Então, nós estamos sempre sendo amparados pela espiritualidade, pelos nossos guias espirituais, ou por Deus, ou por aquilo que você acredita que é algo maior. E esse algo maior, ele nos coloca sintonizados com aquilo que a gente precisa em cada momento para a nossa evolução. E escutar esse chamado é escutar aquilo que a nossa alma está sinalizando como algo que nós precisamos para dar este passo na nossa evolução. Então, é muito importante a gente entender o que a nossa alma está sinalizando em cada momento. O que a nossa alma está sinalizando? O que ela está pedindo, né? Então, se você está aqui, existe uma conexão muito especial que está acontecendo dentro de você. E tem algo que eu estou trazendo aqui, tem conhecimentos, tem técnicas, tem códigos que estão aqui e que estão ressonantes com você. Você talvez nem saiba o que eu vou abordar hoje aqui, o que eu vou falar aqui. E vou falar ao longo de vários dias, porque nós vamos nos encontrar em vários dias aqui na live. Mas com certeza já está previsto que você se conecte comigo. E isso é muito especial. A alma aí está sinalizando algo importante. E nós somos acordados por códigos que chegam até nós. Às vezes nós escutamos uma frase que conecta fortemente com a gente. Às vezes é um conjunto de percepções que nos chega e que toca profundamente a nossa alma e faz com que a gente tenha outros insights, faça novas conexões. O fato é que existe um movimento maior, mais amplo acontecendo e que nós temos que ficar cada vez mais alinhados com isso e decodificando o que essa energia maior está direcionando para a gente. O que ela está facilitando para o nosso caminho. E isso é escutar a nossa intuição, escutar esse chamado interno, né? E aqui a constelação do futuro tem isso. Nós vamos olhar primeiro para dentro, para essa força que nos move para o futuro, esse sentimento que brota, sentimentos e sensações que estão em nós e que nos compelem a algo. Isso é energia, isso é expansão de consciência, isso é uma atuação de uma força maior na nossa vida, nos levando para algo diferente. Evolução pressupõe fazermos algo diferente, escutarmos algo diferente, ressignificarmos o que a gente já sabe e nos abrirmos para algo novo, porque é esse algo novo que nos compele a ir para o mais, ir para adiante, ir para o futuro. Então, a nossa alma está olhando para o futuro. E eu costumo dizer para os meus alunos que
é muito importante, um dos primeiros pontos que a gente aprende a olhar é perguntar, nós como terapeutas, nós devemos nos perguntar, para onde está olhando a alma do nosso paciente? Para onde ela está olhando? Quando eu conto um problema que eu tenho, uma questão que eu tenho, e eu tenho um desejo, para onde a minha alma está olhando? A gente usa esse código, e que vocês vão me ouvir falar muito sobre isso. Porque a racionalidade, muitas vezes, quer algo diferente do que a alma deseja e precisa. Então, isso é muito profundo. Para onde a alma está olhando é o que precisa ser ressignificado, curado, ou então visto, reconhecido, para que a gente possa dar o passo e seguir adiante. Muitas vezes a alma olha para o passado, olha para aquilo que ela está trazendo, representado através deste olhar, e aí a gente fala de bloqueios, de problemas, de conflitos, e o outro olhar pode ser, eu desejo ir para o futuro, eu desejo conquistar algo, mas eu estou com dificuldade de conquistar esse algo. Então, esse olhar da alma é muito importante, né? E quando a gente fala de constelação do futuro, nós estamos falando disso, de ampliar a nossa sensibilidade, a nossa percepção, para entender para onde a alma dos pacientes está olhando, para onde a nossa prática está nos levando, como nós podemos melhorar a nossa prática, e para onde a alma do terapeuta está olhando. Porque muitas vezes o terapeuta já esgotou uma forma de trabalho, já esgotou um jeito de olhar, né, para o seu trabalho e as técnicas que utiliza, e ele sente que precisa incorporar algo novo, ele sente que precisa ir para o mais. Então, aqui nós vamos focar nesse olhar para o futuro, no que nos leva adiante, seja curando aspectos ou buscando coisas novas que nos impulsionam aí adiante. Então, isso é algo bem importante de nós termos em mente. Então, eu gostaria para quem não me conhece aqui, eu acho que muitas pessoas me conhecem, mas muitas pessoas novas estão chegando, né? Então, eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Fernanda Werner, eu sou psicóloga, eu sou hipnóloga, eu sou consteladora sistêmica, eu sou formada em várias técnicas terapêuticas, dentre elas a medicina germânica, a biodecodificação, a hipnose clínica, todas as abordagens de hipnose. Sou especialista dentro da área de psicologia e espiritualidade, me formei, né, e me pós-graduei dentro dessa área também. E eu juntei, então, tudo aquilo que eu acho que é o essencial, todos os pontos de potência dessas abordagens, e estou levando o que eu entendo que é o melhor dentro do meu olhar para criar, então, um método único que se chama constelação com cartas sistêmicas dentro do método Werner. Então, esta metodologia leva o essencial de outras abordagens teóricas, às quais eu me formei, nas quais eu venho trabalhando, né? Então, eu vou unir psicologia, medicina germânica, hipnose, biodecodificação, constelação sistêmica, mediunidade e espiritualidade. Então, eu uno aquilo que são experiências pessoais e profissionais das minhas vivências e todo o conhecimento, né, prático, lidando com pessoas, atendendo pessoas há mais de 22 anos. Então, eu sou médium desde os 5 anos de idade, então eu tenho 40 anos de práticas, de vivências e trabalhos dentro da espiritualidade. Tenho vários tipos de mediunidade, aonde eu fui entendendo as características de cada uma dessas habilidades, iniciei os meus atendimentos como médium, né, atendendo pessoas dentro das suas demandas comportamentais, emocionais e espirituais, e depois me aprofundei dentro da área da psicologia, porque eu queria ajudar mais as pessoas. Então, eu fui também mais profundamente para esse caminho, para poder oferecer cada vez um trabalho mais profundo, que tivesse uma cientificidade, né? Mas, ao mesmo tempo, também caminhando junto com aspectos que são difíceis de serem comprovados, mas que nós sabemos da existência, né? Que é a espiritualidade e todas as informações que contém
no campo de energia de uma pessoa, ou então nós podemos chamar, dentro da constelação, nós chamamos de campo morfogenético, que é onde contém todas essas informações que uma alma já vivenciou e também contém as informações dos comprometimentos que nós carregamos ao longo, né, das nossas vidas, porque nós temos conexões com a ancestralidade, nós temos conexões com quem já partiu, né, dos nossos familiares que nós conhecemos, nós temos muitas alianças inconscientes que nós estamos vinculados, e por isso mesmo existe essa conexão que não é visível, é difícil de comprovar, né, com as técnicas limitadas que nós temos hoje, mas que estão ativas na nossa vida, e na medida que nós vamos conhecendo mais, né, esses aspectos, nós vamos entendendo também que existem já mapeadas, né, e eu sou uma das pessoas que mapeio isso, técnicas que vão nos liberar desses comprometimentos que nós carregamos e que a maior parte das pessoas acaba até desconhecendo, e por isso que os problemas acabam perpetuados ao longo do tempo. Então, o desconhecimento ou a falta de conhecimento é um dos grandes limitadores do desenvolvimento humano, do desenvolvimento espiritual de uma pessoa, né? Desenvolvimento global de uma pessoa. Então, quando nós estamos à margem, quando nós não conhecemos algo, ou quando nós conhecemos pouco sobre algo, nós temos poucas chances de mudar a nossa realidade. Então, aqui nós vamos sempre olhar para algo mais profundo que já foi mapeado por essas teorias, né, que já se consolidaram ao longo do tempo, e eu ainda sobreponho, então, hoje, né, o que existe de mais moderno dentro de conhecimentos e técnicas terapêuticas que nos ajudam a liberar tudo aquilo que limita a expressão da vida humana, ou seja, todo tipo de problemas, de traumas, tudo aquilo que são impedimentos na vida da pessoa, que são os fatores de limitação, que eu chamo, né? E trabalho, então, para ajudar a pessoa a resgatar a sua máxima potência e com técnicas aceleradas de transformação. Então, eu me especializei, eu sou uma especialista em conhecimentos e técnicas acelerados de transformação e trabalho expandindo a consciência de todas as pessoas. E eu sou a embaixadora da cura para o planeta. Então, essa é uma designação que eu escutei, inclusive espiritualmente, da minha equipe espiritual de trabalho, porque é o que eu me dedico a fazer durante dos últimos 22 anos que eu trabalho diretamente ajudando pessoas. Então, eu olho para aquilo que traz a paz, que devolve a paz para a alma da pessoa que me procura, e também para devolver a paz na alma de todo o sistema familiar que compõe cada alma. Então, hoje, eu trabalho de uma forma mais expandida, né, com terapeutas, e ajudo esses terapeutas, então, com todo um mapeamento da vida humana, né, das principais vivências que impactam o ser humano e fazem com que ele fique realmente com bloqueios, com problemas. Então, isso é o que eu faço hoje. E dentro da minha metodologia, eu vou trazer o que é o essencial dessas abordagens teóricas e vou levar isso de uma maneira mais rápida, mais acelerada e profunda, porque nós vamos atuar tanto no nível da consciência quanto no nível do inconsciente, e nós vamos ajudar as pessoas, então, a voltarem a ter a paz no coração, se está ligada a conflitos, bloqueios, dramas, traumas, ou então nós vamos ajudar essa pessoa a expandir a sua vida, porque às vezes a pessoa está bloqueada ou está num determinado ponto e quer ir para o mais, quer prosperar mais, quer ter abertura nos seus negócios ou quer melhorar os seus relacionamentos, né? Seja um relacionamento afetivo ou um relacionamento familiar ou até mesmo profissional. Então nós trabalhamos do ponto de vista de expansão também. Que a gente não olha só para aquilo que são problemas do passado, né? A gente olha para tudo que uma pessoa quer conquistar, materializar. Então, é essa visão que norteia, né, todos os conhecimentos e técnicas que os terapeutas vão ter acesso aqui dentro dessa metodologia única no mundo. Então, eu desenvolvi um método
né? Uma nova forma de constelar que se chama constelação com cartas sistêmicas, aonde você tem uma condução guiada para o seu atendimento e você então tem uma constelação mais objetiva, já mapeada, aonde você sabe quais os pontos que você precisa trabalhar na vida do seu paciente, e aí você vai ter essa condução do início ao fim já completamente mapeada. Então isso traz mais segurança, isso traz mais tranquilidade, porque você não precisa ficar responsável por ter que lembrar, né, como conduzir cada caso, como conduzir cada temática, porque você já tem este mapeamento feito, o que nos facilita enormemente o nosso processo, né? E também eu criei, né, uma metodologia única, onde você tem materializado, através das cartas, o seu atendimento. Então, nós vamos ter toda uma metodologia, né, que quem entra na formação aprende como que vai aplicar, né? Não vou explicar aqui como aplicar para não me tornar demasiado longo aqui a explicação, né? Mas quem entra na formação, então, tem o passo a passo de como utilizar a constelação, este formato de constelação nos seus atendimentos. Então, é uma nova forma de constelar e nós utilizamos já um mapeamento completo que eu utilizei, e esse mapeamento você aprende do que se trata esse mapeamento, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o mapa, ó. Tem um mapa aqui, e esse mapa mostra todas as áreas da vida da pessoa e todas as fases, né, vivenciais. Então, nós temos aqui desde vidas passadas, que é um diferencial nessa constelação, né? Desde vidas passadas até vida adulta, né? Então, nós trabalhamos de forma multidimensional, porque aí nós vamos englobar o espaço-tempo passado, ou seja, vidas passadas, todas as vivências que uma pessoa vivencia e que eventualmente não ficou ressignificado, não teve um fechamento e, portanto, traz para este espaço-tempo esses bloqueadores. Então, nós vamos atuar também com o olhar para vidas passadas, é um olhar para o futuro, né? Vocês viram lá a minha hashtag olhar para o futuro? Para que a gente possa olhar para o futuro, nós temos que primeiro olhar aquilo que impede uma pessoa de olhar para o futuro. Que lembre que eu falei do olhar, da importância de nós olharmos e entendermos para onde a alma está olhando. Então, essa é uma frase que vocês vão me ouvir falar muito, né? Dentro de constelação, a gente usa eu vejo você, né? É um reconhecimento que nós temos, né? É uma frase de reconhecimento, de identificação muito importante. Então, quando eu falo que eu preciso olhar para o futuro, ou levar você para o futuro, ou levar o paciente para o futuro, eu preciso entender que o nosso olhar nem sempre está no futuro. Eu preciso entender que o meu olhar pode estar no que aconteceu no passado. Então, se eu estou traumatizada com algo que me aconteceu no passado, como é que eu vou estar feliz, me sentindo motivada, tendo uma energia de potência para realizar o que é necessário para que eu consiga materializar esse desejo? Então, vejam que muitas vezes a pessoa, ela nomeia o que ela gostaria, ela sabe o que ela gostaria. Ah, eu gostaria de tal coisa, de estar em tal lugar, ou de conquistar tal coisa, né? A pessoa, muitas vezes, ela vê isso, ela gostaria de estar lá e ela até sabe o que ela deseja. Mas o fato é que tem algo que ela carrega, que pode ser de qualquer tempo, pode ser de forma multidimensional, ou seja, eu posso estar falando de uma situação de vidas passadas que me impede de estar aqui pleno para conquistar e viver o que eu desejo. Pode ser que eu vivi algo lá na minha concepção. Pode ser que eu vivi algo na gestação. Pode ser que eu vivi algo no meu nascimento, ou nos primeiros anos, ou em qualquer fase anterior à vida adulta, que me prende, que rouba o meu olhar e faz com que a minha consciência esteja olhando para um outro lugar que não o futuro.
Então, isso é muito importante. Nós sempre vamos acompanhar os movimentos da alma através de uma pergunta essencial que nós terapeutas fazemos sempre. Para onde a alma do nosso paciente está olhando? Porque aí está o ponto do bloqueio. Aí está o que impede ele de avançar. E para isso, para onde olha a alma? É uma frase que pode conter uma informação de um mapa inteiro. Tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo, essas letras pequenininhas aqui, é o mapeamento das principais vivências que uma pessoa vivencia, experiencia, que podem a impactar e pode ser o ponto que precisa ser desbloqueado para que ela tenha o seu caminho liberado. Então, isso aqui é um conhecimento que eu mapeei para ser um facilitador e um acelerador para que o terapeuta entenda o que ele precisa olhar para entender os bloqueios que existem na vida do seu paciente. Deixa eu tomar uma água aqui. Estão me acompanhando o raciocínio? Coloquem aqui nos comentários. Tá muito rápido? Estão entendendo? Coloquem nos comentários aí se vocês estão acompanhando o que eu estou falando. E aí, não é? Nós fazemos todo esse mapeamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Sei que vocês estão curiosos, né? Está ótimo? Então tá. Uma série de cartas sistêmicas, né? O que são as cartas sistêmicas aqui do meu método para vocês entenderem, né? As cartas sistêmicas, elas contêm, então, a condução completa, né? Frente e verso, elas têm a condução completa para que a gente possa fazer os códigos que vão desbloquear, aquela temática na vida do paciente. Então, nós temos frente e verso, né? A possibilidade de trabalhar, de conduzir. Então, o terapeuta tem uma condução completa. A carta, ela tem uma condução completa para o seu atendimento. Então, nós temos a tranquilidade de poder utilizar um guia para o atendimento. E essas informações aqui das cartas, né? Gente, olha que coisa mais linda essas cartas. Então, essas cartas aqui, elas são realmente ouro, né? E isso aqui é o que os terapeutas ganham. Olha isso, gente. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver. Então, essas cartas aqui, ó, é o que vocês recebem. É uma barra de ouro, né? Olha aí. Olha a barra de ouro que você recebe. Que coisa mais linda, ó. Então, a gente tem aqui todas... Aqui são algumas, né? Estou aqui com algumas cartas. Temos muito mais aqui. E as cartas vêm dentro... O terapeuta, ele recebe... Deixa eu ver se vocês veem aqui, ó. O terapeuta recebe, né? O seu material todo aqui, com a caixinha todinha, em casa, né? Então, esse material aqui, essa black box, você recebe em casa, com um manual, né? E mais todo o material do mapa. E tem um monte de coisas maravilhosas que vocês vão receber. Mas a gente vai falar sobre isso ao longo do tempo, né? Quero falar um pouquinho para vocês antes dessa constelação do futuro, né? Então, o que é essa constelação do futuro, gente, para vocês terem clareza, né? Nós temos a constelação tradicional, e a constelação tradicional, ela tem um jeito de iniciar e fazer a sua prática, né? E essa constelação tradicional, ela pode ser desenvolvida de várias formas. Ela pode ser desenvolvida individualmente, ela pode ser desenvolvida em grupo, e ela pode ser desenvolvida com elementos de representação desse campo, né? Então, existe um campo de energia que é aberto, e aí, então, você pode utilizar essa forma de atendimento de diferentes formas, né? No meu método, eu utilizo
uma forma muito particular que é diferente do método tradicional. Então, essa constelação do futuro, ela busca uma aceleração do processo, tendo a mesma profundidade e a mesma efetividade, né? Então, ambas, uma não exclui a outra, né? Porque são formas de constelar. E o Bert Hellinger, ele já dizia que as constelações estão em constante movimento. Isso quer dizer que o que é utilizado hoje pode se modificar amanhã. Por quê? Porque existe aqui, no aqui e agora, um processo de consciência acontecendo com os conhecimentos que nós temos disponíveis, né? Então, em cada época histórica, nós temos um nível de consciência. Só que para a gente avançar no nível de consciência, nós precisamos primeiro colocar em movimento algo. Então, a prática, ela já existe há vários anos, né? Porém, para que as constelações evoluam, para que a psicologia evolua, para que a medicina evolua, para que todas as áreas do conhecimento possam evoluir, nós primeiro nós precisamos começar de uma determinada forma e fazer muito bem essa determinada forma, né? Então, aquilo que a constelação tradicional vem fazendo, ela vem auxiliando os profissionais a entenderem o que é essencial de ser utilizado, e aí pegar esse essencial e ir melhorando, ir fazendo de formas diferentes. Só que como é que a gente vai saber que existem outras formas mais efetivas se nós não colocarmos em movimento essas novas formas? Então, é assim que vai surgindo a evolução de todos os conhecimentos que hoje a humanidade tem, né? Então, só que é preciso com que pessoas tenham primeiro o conhecimento de algo existente e tenham a capacidade de assimilar esse essencial do que existe e trazer para algo maior, resolver um problema maior, né? E resolver esse problema de uma outra forma que não é aquela forma que já foi mapeada. Então, a minha metodologia, ela é uma maneira, ela é uma nova forma de se fazer constelações, levando em conta a essência da constelação, porém, eu vou inserir outras informações de outras teorias, como, por exemplo, a psicologia do trauma, vou utilizar a compreensão da medicina germânica, que mapeou já aquilo que é o impacto físico no corpo e que leva a doenças e desordens, e estou levando outros conhecimentos também que fazem com que a gente tenha uma melhor compreensão dos problemas humanos, como é o caso da espiritualidade e da mediunidade, ou seja, eu vejo da onde vem este problema que a pessoa tem, da onde vem, de qual espaço-tempo está o problema e como esse problema se comporta no nível físico, mental e espiritual e energético, né? Então, eu passo a criar uma metodologia mais ampla, o meu olhar dentro desta constelação do futuro, ele vai englobar todos esses níveis, então nós vamos trabalhar com uma compreensão de multinível, então eu não olho somente o campo familiar, eu não olho somente os processos que acontecem neste espaço-tempo, eu vou olhar também para os processos que acontecem em vidas passadas, e eu vou olhar também outros processos vivenciais dessas lealdades invisíveis, ou desses emaranhados, ou desses karmas ancestrais, ou desses bloqueios em fases anteriores do desenvolvimento nesta vida. Eu vou olhar para isso e vou olhar para o impacto causado no corpo também. Então, eu não olho de uma maneira mais individual ou então separada, eu vou trazer uma ampliação com um olhar considerando todos esses níveis que o ser humano é impactado quando existem comprometimentos, seja das suas vivências pessoais ou do que nós carregamos e que não é nosso necessariamente, são vivências de outras pessoas do nosso sistema familiar. E aí também nós temos a epigenética, que já nos auxilia na compreensão, né, de o porquê que nós carregamos alguns registros que não foram vivenciados por nós. Então, se a gente tem uma compreensão de que
os nossos ancestrais vivenciaram determinadas situações que foram impactantes para eles, eles não conseguiram dar um fechamento, e esse impacto vivencial foi tão forte que fez com que essas informações fossem impressas no seu DNA, nas suas células. E hoje nós temos inúmeras pesquisas que sustentam exatamente, sustentam e demonstram e comprovam, né, através dessa parte científica toda dos estudos, que mostram que aspectos comportamentais que não têm um fechamento, eles são transmitidos às próximas gerações. Então, eu, nas minhas células, eu vivo um processo, eu vivo um trauma, eu vivo uma situação que não me faz bem, que tira a minha paz de alma, em qualquer nível, que eu explico lá para os terapeutas, né, que um trauma, a definição de trauma é qualquer evento que foi vivenciado, aonde aquela alma não conseguiu dar um fechamento, porque foi uma experiência excessiva, com um nível de desconforto, e aonde esta pessoa viveu isso de maneira... a vivência foi solitária, não conseguiu ter um compartilhamento daquela experiência, uma ressignificação, um entendimento no nível da psique, e por isso houve uma fragmentação dessa experiência. Então, isso criou um conflito biológico, ou seja, eu vivo um trauma, ele impacta o meu sistema físico, o meu corpo. Quando a gente fala o sistema biológico, né, o impacto biológico, um conflito biológico é uma vivência que é experienciada na psique, vai para o corpo e vai ancorar em algum local deste corpo, pode ser um órgão, pode ser no nível celular, porque pode ser qualquer problema, e aí cada pessoa vai ter uma especificidade de como é que vai ter esse impacto, mas eu mapeei, então, através da medicina germânica, que explica todos os conflitos biológicos, qual é a correspondência. Então, pego também aquilo que já foi mapeado, junto essa explicação, a biodecodificação, que é um outro profissional, um outro estudioso francês, que é o Marc Flechet, que ele traz, então, outros estudos mais avançados dentro da área da decodificação no corpo, ou a decodificação biológica daquilo que são os impactos emocionais que nós carregamos ao longo do tempo. Então, pego esta compreensão e entendo o que acontece com o corpo. Então, olhamos para o corpo e aí nós vamos entender, então, em todos os níveis, o que acontece com essa pessoa que precisa de uma ressignificação, que precisa de um fechamento. Então, nós vamos olhar o físico, o mental, o emocional, o espiritual e tudo isso do ponto de vista energético. Então, a gente olha de uma maneira ampla para tudo isso, para que, de fato, a gente consiga ir eliminando todos os bloqueadores para a potência dessa pessoa. Ou então, nós vamos conseguindo identificar o que impede essa alma de estar em paz consigo mesma, o que impede essa pessoa, esse paciente, de ir para o futuro, de conquistar aquilo que ele deseja. Então, essa constelação do futuro, ela vai englobar em si mais elementos de compreensão de tudo aquilo que impacta a vida humana. Então, eu uno aquilo que é o essencial de outras abordagens essenciais para entender os impactos vivenciados pelos humanos, né? Porque eu não tenho como... vamos pensar da seguinte forma. O que não seria uma constelação do futuro, né? O que seria, então, uma forma, talvez, limitada de enxergar o ser humano, ou então uma forma limitada no sentido de não conseguir dar conta de todos os pontos, né? Nesse sentido, porque tudo que existe, a psicologia, existem benefícios na psicologia, existem benefícios na medicina, existem benefícios em todas as abordagens. Mas o fato é, quando nós olhamos somente com o olhar psicológico, nós vamos estar excluindo outras partes importantes. E que
estão ligadas, muitas vezes, ao problema daquela pessoa. Então, dependendo a abordagem teórica na qual eu vou me filiar, eu vou ter uma limitação, porque eu vou estar olhando para aquela parte, para aquele aspecto, né? Mas um ser humano não é um aspecto. Então, por isso que esta nova abordagem, este novo olhar, é para englobar o máximo que nós podemos para ajudar essas pessoas a, de fato, se libertarem daquilo que as impede de ser feliz, né? E conquistar aquilo que elas desejam de fato. Então, existe um processo para que isso aconteça, né? Então, aqui o nosso olhar para o futuro é olhar para o todo e incluir na técnica, né? Não só eu olhar o ser humano do ponto de vista da minha mente, porque eu, como terapeuta, eu posso olhar para o ser humano, né? Achando que eu tô olhando para o todo. Mas daqui a pouco a minha técnica é uma técnica que vai dar conta de algumas questões e não de todas as questões, né? Então, esse olhar para o futuro, dentro da minha abordagem teórica, eu procurei buscar o que eu entendi, o que eu mapeei e decodifiquei, que era o essencial do trauma. Aliás, o Bert Hellinger, de novo, foi um profissional que me deixou isso muito presente, né? Nós devemos olhar para o essencial. E eu vinha da psicologia, né? Eu, como psicóloga, e nós psicólogos, nós utilizamos muito o verbo, né? Muito as palavras, a compreensão mental, né? Nós utilizamos muito o raciocínio lógico nos atendimentos e as conexões racionais nos atendimentos. Mas a gente sabe que quando a gente atua somente nesse nível de consciência, nós vamos ter uma grande limitação do que nós vamos poder modificar na vida do paciente. É por isso que as terapias são tão longas, né? É por isso que se leva tanto tempo para uma pessoa se modificar, porque a gente diz que vai depender de quanto essa pessoa vai conseguir ter consciência e forças para mudar aquilo que está sendo o destino difícil dela. Claro, por quê? Porque quando a gente atua no nível da consciência, nós vamos ter uma grande limitação. Porque a pessoa só tem esses problemas por aquilo que ela pensa. E se eu tiver que falar todas as mudanças que ela teria que fazer na sua vida, somente do ponto de vista racional, essa pessoa não ia conseguir sair. Ela não consegue sair. Por quê? Porque tem uma limitação no nível do processamento cerebral dessa pessoa, do processamento racional que essa pessoa vai fazer. Então, nós precisamos entender que nós só vamos conseguir uma grande evolução quando nós atuarmos ao mesmo tempo com o nível da consciência e no nível inconsciente. Então, essa constelação do futuro também tem esses dois pilares, aonde nós precisamos sim fazer intervenções no nível da consciência, para a pessoa entender os pontos que fazem com que ela não saia daquela situação, ou que ela vivencie aquela situação. Então, nós precisamos ajudar a pessoa a entender algumas coisas no nível da racionalidade, no nível mental. Então, eu vou utilizar e eu oriento os meus alunos, né, sobre como nós devemos conduzir um atendimento no nível racional. Tem coisas que nós temos que trazer por aqui agora na consciência da pessoa. Isso é muito importante. Mas nós temos que usar, ao mesmo tempo, lançar mão de outros códigos acelerados que vão passar pelo crivo da racionalidade, eles vão passar direto, e não importa o que a pessoa pense, no momento que eu uso esses códigos são para a alma, para o inconsciente desta pessoa e o inconsciente ancestral. Então, isso aqui começa a desbloquear aquilo que a própria pessoa tem objeção, aquilo que a própria pessoa não compreende. Porque tem coisas que não são tão complexas que nós não vamos conseguir explicar para uma pessoa, ela não vai conseguir entender. Então, por isso que nós, essa parte de o porquê que eu vou usar esse código, não precisa nem ser explicado. Ele precisa ser vivenciado. Então, nós usamos códigos vibratórios, que são comandos para
entrar direto naquilo que impede a alma de estar bem. Seja conectado a vivências pessoais ou conectado a vivências de outras experiências do passado ou experiências que ela carrega da ancestralidade ou de outras fontes também. Então, imagine que nós temos todas essas informações ao longo do nosso desenvolvimento que podem estar. Aqui tem tudo que pode estar na sua vida, né? Na vida dos seus pacientes. E aí aqui quando a gente vai tomando consciência, nós vamos vendo, bom, nós vamos conversando com o paciente para entender o que pode ter acontecido com ele aqui, né? Então nós trazemos também para a consciência, mas o nosso trabalho mais profundo e que traz uma transformação mais rápida é justamente os processos que nós fazemos no nível do inconsciente. Então, nós vamos continuar usando comandos, que são as frases sistêmicas que se utilizam em constelação, porém, nós já temos a condução completa aqui para harmonizar os temas. Então, nós não vamos ter que abrir um campo necessariamente para saber e contar somente com a nossa mente, com a nossa experiência para conduzir um processo de constelação. Nós vamos já ter a constelação pronta e guiada aqui para você utilizar e harmonizar a vida daquela pessoa. Então, até mesmo o próprio terapeuta tem limitações, às vezes, do que ele compreende a respeito dessas vivências todas na vida de uma pessoa. O terapeuta também tem que ter muito conhecimento. Então, o que eu fiz? Eu facilitei a vida do terapeuta para que ele pudesse dar saltos também de compreensão e saltos de atuação, porque ele não vai necessariamente ter que ficar sobrecarregado com todas as informações teóricas, ele não vai precisar ter que buscar todas as informações na sua mente ou contar com a sua sensibilidade para sentir qual é a melhor frase para dizer naquele momento, porque eu já tenho uma condução pronta, eu já tenho uma condução mapeada e nós temos conduções diferentes para cada tipo de situação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Se um paciente, por exemplo, tem conflitos com a mãe ou com o pai, por exemplo, conflitos ou memórias negativas, ou não conseguiu se harmonizar com esta figura por algum motivo, nós vamos ver qual é esta vivência, que tipo de vivência que aconteceu, para que a gente possa fazer uma intervenção primeiro no nível da consciência, que eu preciso entender qual é o teor da conflitiva, qual é o fato que aconteceu, ou os fatos, ou as vivências que aconteceram na vida daquele paciente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, bom, diante do que aconteceu, eu vou usar a carta mais adequada, porque nós temos 15 cartas somente de harmonização com o pai e mais 15 de harmonização com a mãe. Porque a gente diz dentro dessa filosofia que os primeiros passos terapêuticos ou desbloqueios terapêuticos para a nossa vida que nós precisamos fazer é com os nossos pais, né? E com a ancestralidade. Então, se nós não trabalhamos nessa harmonização, se nós não estamos harmonizados na alma com essas figuras, a nossa vida fica bloqueada. E aí a mãe tem um significado, o pai tem outro significado, a ancestralidade tem outro significado, e tudo isso nós vamos aprendendo dentro dessa minha metodologia. Então, eu vou trazendo toda a compreensão do que significam essas figuras do ponto de vista para a alma, para a psique, e aí qual é a intervenção no nível da consciência e quais as cartas, ou qual é a carta mais adequada para utilizar para que tudo aquilo que foram vivências traumáticas sejam ressignificadas de uma vez por todas. Então, uma pessoa pode ter há 20 anos aí, há 30 anos, há 40 anos, um conflito com os seus pais por aquilo que lhes aconteceu, e isso pode ser uma fonte de problemas no relacionamento dela, na vida profissional dela, e ela está há 30, 40 anos, 50 anos, pode estar com aquele problema. E nós, num único atendimento, nós vamos ressignificar
essas vivências pode ser uma ou 50 vivências relacionadas a essa figura, não importa. No único atendimento nós vamos dar esse fechamento. Por quê? Porque eu já mapeei o que é essencial de ser trabalhado no nível da consciência, para que essa pessoa mude a maneira com que ela enxerga essas vivências, e ela vai passar a entender também quais os códigos que precisam ser utilizados e que estão aqui mapeados com a carta, quais são os códigos que vão ser utilizados no nível do inconsciente para liberar essa carga emocional ligada a essas vivências, que pode ter sido um evento negativo ou anos de eventos negativos. O fato é que nós vamos auxiliar essas pessoas a liberarem tudo aquilo que elas carregam por uma vida inteira. Então, também nós trabalhamos essencialmente com técnicas que aceleram os processos de autocura da pessoa. Né? Dentro da psicologia, e eu como psicóloga, né, como amando a psicologia, e vocês devem identificar pela minha fala, né, eu tenho, tecnicamente eu falo muito, né, sobre os conceitos psicológicos, porque a maior parte da minha formação é, né, em psicologia, então isso faz parte de mim, da minha essência, da minha compreensão dos problemas humanos, mas dentro da psicologia nós podemos levar muitos anos para poder trabalhar questões ligadas aos pais. E ainda assim a gente às vezes não consegue. Por quê? Porque a própria técnica ela é limitada. Porque depende muito o psicólogo ele fica muito limitado ao que o paciente consegue fazer naquele momento. Porque o psicólogo trabalha no nível da consciência, conversando. E a gente sabe que se eu conversar com você, você entendeu o que eu estou falando. Mas a alma não consegue mudar algo que não se refere a este espaço-tempo, porque as memórias estão numa outra dimensão do passado. E quando a gente fala na dimensão do passado, que está ancorado os problemas, nós temos que trazer técnicas que atravessem o espaço-tempo e dissolvam as informações ligadas àquela memória traumática, do ponto de vista da psique, das emoções, dos sentimentos, e também do ponto de vista biológico, porque o corpo também ancora, guarda, né, todas as experiências vivenciadas, e as experiências que foram vivenciadas de uma maneira negativa, toda a parte biológica, o corpo, ele decodifica, ele faz uma marcação, é como se fosse uma cicatriz daquilo que aconteceu. E isso é que vai gerar os problemas todos do ponto de vista biológico. Doenças, desordens, desequilíbrios que uma pessoa vai lidar ao longo da vida. Então, o ponto de partida sempre é um conflito emocional, que pode ser, inclusive, uma informação emocional que não é deste tempo, não é desta vida. Nós carregamos dos nossos pais, por exemplo, então eu posso lá desde muito pequeno, de muito bebê, no útero da minha mãe, já ter uma predisposição ou já ter uma alteração celular que faz com que eu nasça com uma determinada enfermidade, né? Com uma determinada doença, com um determinado desequilíbrio. Por quê? Porque não é o que esta criança vivenciou, mas é o que ela está recebendo geneticamente da sua ancestralidade, que pode ser dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, desta linhagem anterior, porque a epigenética já tem mapeado os marcadores emocionais e os predispositores para doenças mentais, emocionais e físicas através do mapeamento de DNA. Né? Então, nós podemos fazer um exame de DNA específico para descobrir todos os marcadores que uma pessoa tem e que são predisposições que ela já pode mapear de antemão, sem ela mesma saber. Você pode fazer isso você mesmo hoje. Quais os marcadores que estão lá no teu DNA? E que aí você começa a entender, então da onde vem isso? Né? Da onde vem esse problema? Não fui eu que vivi, mas é algo que está impresso nas minhas células. Então, quem está aqui, no aqui e agora, precisa trazer para a consciência que vai precisar eliminar, ressignificar, limpar, seja o nome que você queira dar, né? Nós temos o compromisso de limpar aquilo que está registrado no nosso nível celular,
no nosso nível biológico, e que aí explica todas as questões que nós temos, e também no nível mental e emocional, que é como me comporto, como me posiciono no mundo, né? Que tipo de estrutura de personalidade eu criei diante do que eu vivenciei, do que eu mesmo vivenciei. Então, existem processos que acontecem do que eu vivi, ou seja, eu desde lá da pré-concepção, nós temos aqui cartas desde a só dessa vida, tá? As cartas sistêmicas só dessa vida, por exemplo, nós vamos começar na pré-concepção. Porque antes do seu pai e da sua mãe se conhecerem, cada um já tinha uma idealização na sua mente do que gostaria de ter como filho ou não ter. Então a gente trabalha com as cartas já limpando os registros que nós recebemos da pré-concepção. O que é isso? Lá na pré-concepção, o meu pai, por exemplo, poderia desejar um menino. E aí eu venho uma menina. Então aí já tem o primeiro impacto de desamparo que uma alma vai vivenciar ou de rejeição que uma alma vai vivenciar. Porque se para este pai que queria um menino, é muito importante para ele, ele se agarrou muito a essa ideia, esse desejo de ter um menino, e quando ele descobre que eu venho uma menina, por exemplo, qual é o sentimento que ele tem? Qual é a resolução interna que este pai faz? Ele tem uma decepção na sua mente, dizendo, ai não, eu não quero uma menina. Porque as mulheres são o quê para ele? Porque aí entra numa questão de o que representa, quais são as vivências que este pai vivenciou, internalizou, que fizeram com que ele tivesse uma predisposição para desejar um menino e não uma menina. E ele ficar sabendo que está esperando, né, que vai ser pai de uma menina, pode gerar um impacto negativo na vida dele pelas experiências que ele já tem. Então, ele pode... É o primeiro não que uma alma recebe. Então, essa alma ela já precisa lidar com eu não sou boa, eu não sou bem-vinda ao mundo, porque meu pai não queria uma menina. Então, eu já na concepção, quando chego na concepção, eu já recebo uma carga energética do meu pai que se sobrepõe à minha formação. Então, quando eu vou multiplicando as minhas células e vou me desenvolvendo, a minha estrutura psíquica, a minha estrutura mental, ela vai se constituindo já com uma demanda inicial de que eu preciso ser forte, eu preciso ser determinada, eu preciso ser masculina, eu preciso internalizar tudo que eu puder do masculino, porque meu pai queria um menino. Então vejam que eu não tenho autorização para ser eu mesma, porque eu já recebo o impacto de que para que eu seja bem-vinda, para que eu consiga o amor do meu pai, eu preciso dizer sim a ele. Eu preciso ter a aprovação dele. Eu preciso ter o amor deste pai, o olhar deste pai. Só que se na minha consciência eu já tenho um pacote de que ele quer um menino, eu vou ter uma tendência muito forte de abrir mão da minha essência, do que eu sou, e buscar por uma correspondência de aceitação. Então vejam que eu dei uma explicação, eu já entrei numa aula técnica aqui, né? Eu não sei fazer diferente. Eu já entrei numa aula, vocês já se sentiram dentro da formação aqui, já dei uma explicação técnica de quem estaria dentro da formação, tá? Por que isso? Vejam que essa criança ela está se desenvolvendo lá na barriga da mãe e ela já está recebendo um pacote de informação da pré-concepção. E nós precisamos trabalhar na limpeza desses marcadores aí de pai e mãe, porque isso pode estar impedindo essa alma de se expressar como ela é em essência no mundo, porque ela já tem uma obrigação
de buscar uma aceitação que não teve lá desde o início. Então, vejam que eu já fiz esse mapeamento desde a pré-concepção. Aí depois vem todas as vivências de gestação. Eu dei o exemplo do pai, mas aqui a gente tem do pai, da mãe. Nós temos também as idealizações dos irmãos. Então, se já existe um irmão aí, né, vivo, ele também tem desejos. E muitas vezes os pais têm o segundo filho porque este filho existente, o primogênito diz: mamãe, eu quero um irmão. Ou mamãe, eu quero uma mana. E aí vocês devem ver lá os vídeos, né, que a gente vê na internet de chá de revelação, aonde tem a mãe e o pai com o balãozinho lá que vai estourar para saber o sexo do bebê. E aí, quando a criança, que é o primogênito é o irmãozinho que vai lá e fura, ou então, quando os pais furam, aparece a revelação de menino ou menina, o que acontece com a criança? Algumas ficam felizes, porque era o desejo delas, de ter uma mana ou um mano, e aí esse desejo é correspondido, mas muitas delas acontece o quê? O contrário do que elas desejavam. Então, pode ser que elas se deparem naquele momento com um impacto muito forte por ter descoberto que quem vai chegar ali não é quem ela gostaria. E aí vai depender de qual é a idade dessa criança também. Dependendo da idade da criança, tem uma potência aquela energia. Então, se é uma criança quanto mais madura, quanto mais consciência essa criança tem, mais energia de impacto ela vai causar naquele bebê. Então, vejam que aquele bebê, ele já sabe que ele precisa ter aceitação desse primogênito, porque o primogênito nasceu primeiro. E aí a gente tem aqui a lei da hierarquia, né? Então, eu preciso respeitar quem veio antes e eu também vou ter uma tendência na minha alma de dizer sim para quem veio antes. Então, eu também posso já ter um compromisso de me moldar para que alguém me aceite e não me rechace. Então, vejam que a carga que nós recebemos, e a gente nem saiu da barriga da mãe ainda. Então, imaginem que tudo isso está aqui mapeado. Quanto tempo você levaria para descobrir todas essas informações que eu estou falando para você? Muito tempo, né? Não é à toa que eu estou aqui há mais de 20 anos aí só em informações profissionais, né? Estão me entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Então, para vocês entenderem, eu estou dando todos esses exemplos para vocês entenderem que o nosso olhar para o futuro está em olhar para uma constelação que engloba cada vez mais uma capacidade de nós termos os conhecimentos já mapeados para facilitar. Então, quando o terapeuta olha para esse mapa e ele diz: nossa, tem todas essas vivências de vida passada, depois tem todas as de pré-concepção, tem todas essas vivências de adolescência, tem todas essas vivências de primeiros anos, tem todas essas vivências da fase adulta, e aqui tem mais outras, né? Então, quando eu olho para isso aqui, eu tenho um mapa para que eu entenda os principais pontos que eu preciso trabalhar em cada uma das fases de vida e o que está impactando o ser humano. E aí eu vou ter tranquilidade de saber, então tá, Fernanda, você criou um passo a passo para que a gente entenda o que aconteceu em cada fase da vida atual, e você englobou mais vidas passadas, e aí, através, então, desse mapeamento, eu vou saber o que tem em cada ponto, e eu tenho aqui as cartas que vão me ajudar a entender. Então, aqui eu tenho, não estão todas aqui, mas é só algumas aqui para vocês terem ideia. Então, eu tenho aqui um pacote de informação que equivale a todas essas letrinhas aqui que vocês vão tendo aqui, ó. Então, a gente tem todo o mapeamento de todas as fases, com todas as cartas que trazem a condução para todas as temáticas. Aí você vai poder usar e, com isso, desbloquear aquela questão. Então, se eu tenho lá a carta de idealização do meu pai. Então, muitas vezes a gente pergunta para o paciente: seu pai desejou uma menina quando você nasceu ou um menino? Opa, se eu tenho essa informação,
eu já posso usar a carta liberando esta pessoa daquele problema. Como é que eu descubro tudo isso também? Nós temos um outro acelerador. Mas, Fernanda, essa pessoa tem 10 vivências aí na vida dela, né? Como é que eu sei o que está impactando ela segundo o problema que ela está me trazendo? Bom, aí a gente tem outras técnicas de diagnóstico aqui. Então, eu tenho como diagnosticar através da mesa sistêmica em qual fase que está e qual carta eu posso utilizar para isso. Então, nós vamos ter, em todas as fases, nós vamos ter aqui o mapeamento completo, né, de qual carta nós vamos utilizar para poder trabalhar aquela temática. Então, vejam que nós usamos conhecimentos e técnicas que vão acelerar o processo diagnóstico e vão nos facilitar, nos dar tranquilidade de não precisar buscar na nossa mente, não contar somente com a nossa mente, né? Então, você teria que fazer, para ter todas essas informações, todo esse mapeamento, isso aqui, você teria que fazer uma faculdade de psicologia, uma faculdade de neurociências, você teria que fazer uma especialização em psicologia do trauma, teria que fazer uma formação em medicina germânica, em biodecodificação, teria que fazer um mapeamento de práticas espirituais, né, e práticas mediúnicas para entender quais são os impactos que acontecem nos níveis energéticos, teria que buscar mais formações em hipnose, tudo isso para ter acesso ao que você vai ter aqui. Então, vejam que eu uni vários conhecimentos que são facilitadores de desbloquear de forma acelerada aquilo que são conflitos, aquilo que são problemas, aquilo que são traumas, né? Tudo isso com muita profundidade, com muita seriedade, com muito comprometimento, né? Então, eu torno muito mais fácil, digamos assim, a aplicação. Mas não é porque é fácil que você tem que fazer isso de qualquer jeito, né? E achar que não deve estudar. Então, sim, eu gosto muito e indico, né, que possam assistir as aulas teóricas, que possam ler, né, o material descrito, né, técnico descrito que eu ofereço, porque realmente, quando você sabe que você pega aqui as cartas, pega uma temática, e essa temática já consegue desbloquear questões que a pessoa carrega de uma vida inteira, realmente você vê que facilitou bastante o processo, né? E realmente facilita muito o processo você disponibilizar todas essas cartas aqui, né? Então, imagina você poder olhar aqui todas as temáticas que você já pode começar a desbloquear, né? Seja de prosperidade, seja de relacionamento. Nós temos também os protocolos que ajudam a entender mais objetivamente quais os pontos que precisam ser trabalhados com as cartas, né? Ou seja, digamos aqui, deixa eu dar um exemplo. Eu vou trabalhar a prosperidade. Então, eu vou ter aqui X cartas, você vai ter o protocolo que mostra lá o passo a passo de quais os fatores ligados à prosperidade. Então, você tem lá todo um material que vai te situar sobre isso, teórico, né? Aí você vai ter todo o mapeamento de quais vivências impactam especificamente a questão da prosperidade e que precisam ser trabalhadas, e você vai ter as cartas, digamos que sejam essas aqui da prosperidade, por exemplo. Você vai ter essas cartas que vão, cada uma, tocar nos códigos que desbloqueiam aquilo que impede a pessoa de prosperar. E isso pode estar ligado à ancestralidade, a lealdades invisíveis, a emaranhados, a vivências lá da infância, a crenças que a pessoa adquiriu na vida, ou seja, as cartas elas vão trazer os pontos, todos os pontos que precisam ser harmonizados para que você possa trabalhar na abertura da prosperidade na vida do seu paciente. E também o que precisa ser trabalhado no nível da consciência para que a pessoa modifique no aqui e agora o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz, e que faz com que crie um magnetismo
que atraia os mesmos resultados. Então, nós não trabalhamos somente com questões do passado e desbloqueia A, B ou C e a pessoa está liberada para a sua vida. Porque a gente sabe que o que ancora, muitas vezes, a continuidade de determinados bloqueios, problemas ou crenças limitantes que a pessoa tem, é o que ela pensa no aqui e agora. Então, nós temos um pacote de informação que nós temos que trabalhar, que se refere a outro espaço-tempo que não é o presente, que pode ser vidas passadas, lealdades invisíveis, emaranhados, conflitos lá, vivenciais, traumáticos de fases anteriores, tudo isso é passado. Isso nós vamos ter as cartas para trabalhar. Muito bem. Só que tem um outro trabalho que precisa ser feito, que é no aqui e agora. Então, o que você pensa, o que você sente e o que você faz diariamente. Então, nós trazemos para um alinhamento, porque não adianta eu limpar questões do passado se a pessoa não traz um outro nível de consciência para a vida dela. Então, nós trabalhamos no nível da consciência, para que essa pessoa também saiba que é preciso uma nova postura diante da sua vida para que ela atraia a prosperidade que ela tanto deseja. Então, vejam que olhar para o futuro, de uma constelação do futuro, engloba um nível ainda mais profundo de trabalho com o paciente, porque nós vamos trazer o nível da consciência, nós vamos trazer o trabalho do inconsciente com as cartas sistêmicas e nós vamos trazer o entendimento do que está acontecendo com ela para que ela, de fato, possa se responsabilizar por uma mudança também no presente, onde ela é o agente de transformação da sua própria vida. Então, isso em constelação tradicional não se faz, porque em constelação tradicional nós vamos trabalhar pontualmente um problema que a pessoa traga e nem se fala muito com a pessoa sobre isso. Se constela, né? Então, a técnica é, qual é o teu problema? O que você quer trabalhar? E o terapeuta, ele nem vai buscar outras informações. Por quê? Porque dentro da constelação tradicional não se busca uma conversa psicológica, onde eu vou entender qual é o problema do paciente, vou entender aquele contexto, né? Como que ele sente aquilo, né? Como ele percebe aquilo e como é no presente, para depois fazer um trabalho de abrir o campo e para depois dar um fechamento explicando o que aconteceu e ajudar ele a se posicionar no presente. Não é feito dessa forma. Por quê? Porque como é hoje, é aquilo que é a tradição sistêmica, aquilo que foi estabelecido, né? Então, eu trago outras compreensões necessárias e que eu considero fundamentais para uma transformação de fato. Porque se eu constelo um aspecto e eu não entendo o que aconteceu, e eu não sou orientado num reposicionamento no presente, eu posso ter tido benefícios de ter trabalhado aquela questão. Porém, eu não sei como que eu devo seguir adiante agora. Eu estou por minha conta. Então, aí existe um gap que aí nós tratamos de olhar para isso e ajudar o paciente a entender qual é a nova postura, qual é o novo posicionamento para que ele, de fato, consiga atingir aquilo que é o objetivo dele. Então, dentro das constelações, dentro da constelação do futuro, o meu olhar está em ajudar os terapeutas a ajudarem o seu paciente a entender que precisa ser trabalhado no nível da consciência, conversando, orientando, expandindo a consciência com novos conhecimentos e novas posturas, porque isso vai dar um passo a passo também para o paciente entender as mudanças que ele precisa fazer, e também nós vamos, então, trabalhar no nível do inconsciente, constelando aquilo que são os temas que estão impedindo ele de ter paz, seja com o passado, seja numa lealdade, num emaranhado, numa harmonização necessária, seja ele se colocar dentro do seu lugar de ordem familiar, né? Porque nós temos cartas para isso também. Então, você vai ter a possibilidade de, como terapeuta, auxiliar de uma maneira muito mais profunda, né, esses pacientes a vivenciarem esses processos de transformação. Então, a constelação do futuro,
ela traz esse olhar muito mais abrangente, trabalha com conhecimentos que já são mapeados, aonde você consegue ter visualmente, você consegue visualizar aquilo que são vivências em cada fase. Você tem um mapeamento de cada fase, você tem um mapeamento do que acontece em vidas passadas, você tem de cada uma dessas vivências, você tem as cartas correspondentes. Então a gente vai ter cada carta, cada constelação já mapeada. Então eu tenho como mapear, né, e ter a condução pronta aqui com as cartas, para que de fato eu consiga ficar tranquilo. Eu não preciso mais ficar tentando descobrir o que tem nesse campo, porque eu já vou ter as cartas que vão me dar o passo a passo que eu preciso desbloquear. Eu vou ter também os protocolos que me ajudam a entender de uma maneira mais profunda todos os fatores que o Bert, lá da constelação, indicou que existem ligados àquela problemática, né? Então, se você tem acesso a toda a literatura, você começa a ver quais os pontos recorrentes que levam a problemática naquelas temáticas, né? Então, tudo isso você tem um salto, você dá um salto no futuro, porque você já tem isso, você não precisa ficar 1 ano e meio estudando, para depois de 1 ano e meio começar a aplicar, para depois tentar contar com qual frase você vai usar ou deixar de usar. Você não conta com a sua intuição, eventualmente, né? Ou não vai fazer atendimentos aonde o paciente vai ter que descobrir o que ele vai fazer nos próximos passos, né? Ao contrário, você já vai ter, né? Rapidamente, no momento que você acessar aqui, você não precisa nem ter lido tudo, tem coisas que já estão na nossa consciência, a gente já sabe. Por exemplo, Fernanda, eu tenho conflito com o meu irmão. Eu não consigo me dar bem com o meu irmão. E isso me faz mal, já tem um peso. Eu não preciso abrir um campo para poder trabalhar isso. Eu vou lá, eu pego a carta de harmonização com o irmão, com conflitos, e eu já estou intencionando, falando, eu quero poder me harmonizar, eu quero poder me alinhar e poder ficar bem. Mesmo que não seja possível me relacionar no dia a dia bem, eu quero fazer a minha harmonização para a minha alma ficar bem. Porque um ponto importante aqui para trazer também sobre a harmonização, né? Por exemplo, Fernanda, como é que eu vou me harmonizar com o meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com o meu ex-marido, com a minha ex-esposa, por exemplo, se eles fizeram algo de muito terrível? Aliás, como é a polêmica aí que está acontecendo, vocês devem estar acompanhando, aliás, vários de vocês me mandaram em inbox aí uma mensagem pedindo o meu posicionamento frente, né, ao que está acontecendo das votações aí, para banir as constelações das instituições públicas, né? Vou falar um pouquinho sobre isso agora. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a questão da harmonização, que é bem importante. Então, do ponto de vista de harmonização, quando a gente fala que a gente precisa se harmonizar com as figuras parentais, com o nosso sistema familiar e com as pessoas do passado, pessoas que já passaram na nossa vida e com as experiências traumáticas da nossa vida, a gente não está dizendo que para se harmonizar, a gente tem que se relacionar no dia a dia com essas pessoas e falar com essas pessoas, ir lá e dar abraço nessas pessoas ou pedir perdão presencialmente para essas pessoas. Não é isso que a gente fala como harmonização. A harmonização é nós sabermos qual é o fechamento ou o entendimento que nós temos que ter para que nós não fiquemos em conflito interno com essas figuras. Quando a gente fala se harmonizar e tomar a força da mãe, tomar a força do pai, como eu vou tomar a força de um pai agressor? Como eu vou de um pai abusador, por exemplo? Existem muitos casos de pais que são patológicos, pais que não são saudáveis. E aí, como Fernanda, você está dizendo que eu tenho que me harmonizar com essa figura que fez isso comigo? Como que isso é possível? Aliás, essa é uma das objeções, né, que os pacientes têm para harmonização,
e que nunca se consegue uma harmonização, muitas vezes, numa prática tradicional, né? Numa psicologia tradicional, a gente tem muita dificuldade de trabalhar isso. Por quê? Porque a pessoa tem um elemento que a impactou do ponto de vista da sua psique, da sua estrutura e da sua integridade física, né? Então, por exemplo, se uma pessoa vivenciou um abuso sexual, por exemplo, ou um abuso físico agressivo, né? Ou então, se a gente vivenciou abusos psicológicos, né, emocionais, como se harmonizar com essas figuras? Como é possível você falar que eu tenho que me harmonizar? E mais, tomar a força dessa pessoa? Como assim? E tomar a força é um conceito, né? Nós precisamos tomar a força do pai. Isso é um conceito que a gente utiliza dentro da constelação, que quer dizer, eu preciso tomar essa pulsão de vida que vem de pai e mãe, porque é quem me dá a vida. E é do que eu sou constituída. Então, eu tenho uma constituição física, psíquica, energética de pai e de mãe. Então, eu tenho 50% de cada um dos genitores. Então, eu sou parte pai e sou parte mãe. Eu não tenho como negar isso. Então, nós somos constituídos metade de cada um dos nossos genitores. Aqui não está em jogo aquilo que eles são, não está em julgamento se eles são bons ou maus. Não, a classificação de que eles são não está em jogo. O fato é a nossa composição de DNA, ou seja, a composição biológica, a composição emocional, a nossa composição mental, ela está estruturada naquilo que nós recebemos geneticamente desses genitores. Então, se eu sou composta por esses genitores, eu recebo toda a minha pulsão de vida estruturada nessas duas pessoas, no que essas pessoas, inclusive, significaram em relação à minha própria vida. As experiências que eu tive com esses genitores me compõem, estruturam a minha personalidade, estruturam quem eu sou, estruturam quem eu penso e também estruturam como eu me sinto bem no mundo ou como eu me sinto mal. Isso vem dos nossos genitores. Se eu não me harmonizo com isso, com essas experiências, com essas vivências, com esses genitores, eu não consigo mudar quem eu sou e o que eu sinto. Por isso que a gente fala que nós precisamos nos harmonizar com os genitores e, nesse sentido, tomar a força essencial da vida que nos foi dada por estes genitores e não por outros, para que nós possamos ir em direção à vida e termos uma autorização da nossa própria alma para nos sentirmos bem, leves e em paz para poder conquistar aquilo que a gente deseja. Porque o que ocorre? As pessoas que têm vivências negativas com os genitores, elas têm dificuldades na sua vida, em determinadas áreas. Então, ou vou ter problema de relacionamento, ou vou ter um problema profissional, ou vou ter um problema de autoestima, ou vou ter conflitos familiares, porque tudo aquilo que nós não resolvemos do passado causa uma cisão dentro de nós, e isso forma um determinado comportamento, um determinado padrão, um determinado jeito de existir, que faz com que a gente se posicione de uma determinada forma. Então, vejam, eu vou para o mundo não de uma maneira aberta, de uma maneira fluida e de uma maneira saudável. Eu vou com os conflitos, com a visão de mundo ligada a essas conflitivas. Então, eu uso uma lente para enxergar o mundo. Eu não vejo o mundo como ele é. Eu vejo segundo a lente do que eu vivenciei, do que eu internalizei com essas figuras. E quando a gente usa uma carta de harmonização com o pai, por exemplo, a gente tem nós temos 15 cartas de harmonização com o pai. Dependendo do que você vivenciou, a gente tem a carta mais adequada. Por quê? Porque a gente tem os códigos adequados para que a pessoa consiga entender e se libertar do que aconteceu, entendendo aquela experiência traumática no nível inconsciente e voltando no espaço-tempo, no ponto que aconteceram esses registros, e aí a gente dá um fechamento para o inconsciente.
E aí, no aqui e agora, é integrado a consciência e a pessoa sente que soltou aquelas experiências difíceis que ela mantinha guardada dentro de si, na sua mente, no seu corpo e na sua psique. Então, a pessoa começa a, no aqui e agora, sentir mais leveza, ela começa a enxergar o mundo de uma outra forma, e essa é uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, então ela consegue mudar de fato o seu destino. Então, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Estão entendendo as diferenças aqui da constelação do futuro? O porquê que é a constelação do futuro? Porque ela engloba várias abordagens teóricas, o essencial dessas abordagens teóricas. Nós temos um mapeamento, um mapa que nos dá o passo a passo para entender quais as vivências que uma pessoa vivencia em cada fase. Nós temos já as cartas sistêmicas que vão direto aos pontos que são os conflitos. Nós temos já rapidamente como trabalhar isso no nível inconsciente, e nós trabalhamos no nível da consciência para que a pessoa entenda qual é o processo que ela tem que fazer e o que ela precisa harmonizar e se posicionar no presente para que ela tenha essas liberações, tá? Então, a pessoa passa realmente a entender isso e compreender e se colocar nesse processo de uma forma completamente diferente. Então, nós pegamos aquilo que é o melhor do que já foi mapeado, que funciona, e aqui a gente traz uma forma totalmente tranquila, segura, uma forma profunda, uma forma leve e amorosa de conduzir todos os traumas humanos, os bloqueios, os emaranhados. Nós vamos ajudar a pessoa a se libertar de destinos difíceis para que ela possa seguir em direção ao mais. Porque o que impede uma pessoa de olhar para o futuro é porque ela está ainda com partes da sua alma aprisionadas nas experiências do passado e que a impedem de fazer aquilo que na consciência ela gostaria. Porque a nossa vida não é o que a gente decide racionalmente, é o que nós temos guardado no nosso inconsciente e que nós ainda não liberamos. Então, necessariamente, a gente tem que olhar para onde o nosso paciente olha e entender quais são os pontos que precisam de um fechamento para que ele possa, então, ir para o futuro, se sentir autorizado a ir em direção ao futuro. E é isso que nós fazemos. Então, nós juntamos várias abordagens teóricas para poder olhar de uma maneira mais global, mais completa para o ser humano, trabalhando no nível físico, mental, emocional, energético e espiritual, e utilizando, né, o essencial da constelação sistêmica para que a gente possa, de fato, conseguir resultados mais acelerados no tempo e também devolvendo essa paz para a alma a cada atendimento que essa pessoa vivencia. Então, você tem, o terapeuta, ele vai tendo mais leveza, ele vai tendo mais tranquilidade, ele vai se sentindo seguro, porque ele recebe um passo a passo, ele recebe um guia para as suas constelações, e ele pode também incorporar nesses atendimentos os conhecimentos que ele já tem. Então, se você já é um constelador, se você já é uma consteladora, você consegue também compreender melhor, né, tudo aquilo que são os conhecimentos que eu mapeei, mas você vai dar um salto ainda maior, porque você vai ver, nossa, tudo isso aqui eu aprendi em algum momento, ou então tem muitas coisas que eu não uso ainda, né? E aí você vai poder incorporar e vai poder fazer atendimentos mais acelerados, né, dentro daquilo que você já faz, tá? Então, é realmente um novo mapeamento, né? É uma forma ainda mais profunda de atuação e uma forma acelerada, tá? Então, essa é a constelação do futuro. Então, existe uma grande polêmica aí, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre isso, só para a gente finalizar aqui. Uma grande polêmica acontecendo aí no que diz respeito às constelações tradicionais, né? Então, dentro da constelação tradicional e dentro de algumas visões do Bert Hellinger, muitas pessoas são contra
muitas pessoas têm restrição a essa forma de abordagem ou esta prática como ela é feita, mas eu acredito que aqui dentro da minha metodologia, dentro do que eu mapeei, eu trago aquilo que é essencial. Eu não formo consteladores no método tradicional, porque eu peguei aquilo que eu entendo que é o melhor dentro daquilo que eu acho que é o essencial. Nós não utilizamos nenhum tipo de situação aonde traga constrangimento, aonde coloque a pessoa numa situação de inferioridade ou numa situação em que ela não se sinta bem, né? Então, dentro da minha metodologia, eu utilizo uma forma onde cada pessoa passa pela constelação de uma maneira tranquila, porque nós já temos mapeado, então não existe os representantes, né? Dentro desta nova forma de constelar, nós não temos representantes para aquilo que são as vivências que a pessoa teve, que ela carrega, né? Ou a quem está ligado a uma vivência dela, porque eu já mapeei todas as possibilidades. Então, isso não é mais necessário. Eu já tenho mapeado as vivências e eu já tenho mapeado as questões ancestrais. Então, se está ligado ao ancestral, eu não preciso mais abrir um campo para trabalhar. Nós já preventivamente, nós já temos aqui temáticas que nós vamos nos libertar, que nós vamos nos harmonizar e que está ligada à ancestralidade. Então, eu já tenho este mapeamento. Então, dentro daquilo que são objeções para se utilizar nas instituições públicas, o meu método já não contempla essa prática. E não é que eu me coloque contra as práticas sistêmicas. Eu acho que existe um julgamento que se faz de um lugar de alguém que não vivencia os processos, muitas vezes, né? Porque quando a gente fala de uma representação do campo, e um dos pontos das objeções é justamente que não tem uma comprovação científica ao campo morfogenético, porque ele não é material, não tem como você usar um exame, não tem como você ter o mesmo parâmetro sempre, cada pessoa pode ver informações diferentes. Então, como é algo que se refere a um outro espaço-tempo que não é no aqui e agora, nesta materialidade e com os olhos que a gente consegue identificar, vai existir uma limitação do que nós vamos conseguir comprovar também, né? Então, nós não temos hoje mecanismos ou ferramentas que consigam detectar este campo morfogenético. Mas, e aí se coloca, né, um peso bastante grande nisso, de que então não é científica as constelações, né? Mas o fato é que nós podemos pegar, por exemplo, dentro da psicologia também, um exemplo, né? Então, tudo que são vivências do passado, imagina você agora, conecta com alguma vivência, alguma situação que não foi boa, por exemplo, e que se refere ao passado, alguma coisa que impactou você, que te limitou, que causou algum prejuízo, algum bloqueio aí na tua vida, algum trauma, algo que não foi realmente bom. Imagina agora essa situação. Isso que você viveu está num outro espaço-tempo, está no passado. Só que todas as vivências que nós temos, existe uma parte que é da ordem objetiva do que aconteceu, ou seja, eu vivi algo e esse algo, pessoas viram o que aconteceu, mas existe todo um outro componente que é o que me traumatizou, mas não teve uma materialidade, ou foi uma percepção que eu tive, foi como eu me senti diante de uma situação. Então, eu tenho um trauma, e esse trauma me causou uma fobia, por exemplo, de um processo que eu vivi. Mas não tem nenhum testemunho disso. Mas o trauma está em mim. Ele não tem uma materialidade para eu comprovar que ele existiu, porque foi uma percepção psíquica minha, foi como eu integrei aquela experiência dentro de mim. Como é que eu vou comprovar isso? Se está no campo da experiência humana, dentro dos sentidos. Os sentidos não tem como você mapear.
diagnosticar. Você depende de um relato de alguém, você depende daquilo que é a percepção de alguém, mas isso não é capturado por exames. As experiências humanas, vivenciais, não tem como nós materializarmos num exame, identificarmos. E como é que eu digo, então, que elas não existem? Entendem isso? A maior parte das experiências humanas, do que nós pensamos, do que nós sentimos, não está num campo que é possível de comprovação. A própria mente e a própria consciência. Se a gente pensar, a nossa consciência é uma ilusão? A nossa consciência. Vamos pegar um animal que tem um nível de consciência sobre si mesmo, sobre sua existência no mundo, e compararmos com a gente. Temos outro nível de consciência. A gente consegue entender que existem níveis de consciência diferentes aí. Mas como é que a gente comprova isso? A consciência em si, do que eu tenho consciência ou do que você tem consciência. Como é que nós materializamos isso? Isso está no campo, num campo que não é possível de ser diagnosticado. Os próprios psicólogos, que hoje a psicologia já está consolidada, né, como uma teoria importante, necessária e fundamental, né? Eu, como psicóloga, sei da importância da psicologia, porém, eu também sei que a psicologia tem limitações, né? Como é que nós éramos vistos lá no início? Lá no início, quando os psicólogos começaram a estudar a mente humana, o comportamento humano, os motivadores inconscientes humanos. Porque a maior parte dos nossos comportamentos não é consciente, não é racional. É ou não é? Se fosse racional, bastaria eu falar para você, não se envolva mais com homens problemáticos, ou homens que agridam você ou que coloquem você para baixo. Será que isso funciona? Será que funciona a gente falar para uma mulher, por exemplo, que é agredida e que vive relações abusivas, dizer para ela, olha, é bem legal você não se envolver com pessoas assim. Se envolve com pessoas saudáveis, que gostem de você, que valorizem você, que te tratem bem. É suficiente a gente falar isso para as pessoas? Então, os comportamentos humanos, eles não são de uma ordem da racionalidade. E para que a gente entenda da onde vem os motivadores para os nossos comportamentos, nós vamos precisar utilizar uma compreensão mais ampliada. E é por isso que surgem essas abordagens teóricas, como a constelação, por exemplo, que traz para a gente, e a própria psicologia, né, que traz para a gente o conceito de inconsciente. Mas quando a gente vai falar de inconsciente, cadê a prova, Fernanda? Que esse inconsciente da psicologia existe. É a mesma coisa com o campo morfogenético. O campo morfogenético é o inconsciente. É o inconsciente. É o reservatório de informações que está num outro espaço-tempo. Inconsciente é aquilo que ele abarca tudo que existe na experiência da alma. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim também. Aquilo que é ruim a gente afasta da consciência e a gente diz que vai para o arquivo inconsciente. Todas as memórias traumáticas, a gente afasta. Para quê? Para a gente dar conta de continuar existindo. Então, a minha realidade precisa continuar, a minha vida precisa continuar. E, às vezes, para que eu possa continuar, eu faço uma cisão psíquica e invento uma história para que eu continue a viver. Por exemplo, uma mãe que perde um filho, uma mãe que já tem uma estrutura psíquica sustentada fragilmente na sua trajetória, né, ao longo do seu desenvolvimento, uma pessoa que se constitui de maneira frágil e perde um filho, a experiência de perda pode criar uma cisão na psique dela e ela tem uma negação, entra num processo de negação aonde ela acredita que o filho continua vivo. E ela continua agindo como se o filho estivesse vivo. Por quê? Porque a experiência de morte, ela causa um impacto tão grande numa psique que já é frágil, que já foi constituída de uma maneira frágil, que essa pessoa vai lidar com essa experiência de uma maneira muito traumática. Então, vejam que
O inconsciente, ele vai guardar essas experiências traumáticas. O inconsciente vai guardar também todas as informações que nós já vivemos. E aí, nesse sentido, inclusive as coisas boas estão no inconsciente, porque seria impossível nós guardarmos na memória de curto prazo tudo que se aprende. Ia ter um colapso mental. Então, para que a gente possa continuar existindo e continuar aprendendo, nós vamos arquivando. Nós vamos fazendo downloads de informações e nós vamos arquivando. E a gente leva lá para o inconsciente. Mas aonde é que está o exame que detecta esse tal do inconsciente? Não existe um exame. Então, muitos questionamentos a respeito da cientificidade de determinadas práticas têm a ver com uma dificuldade que nós temos ainda hoje de comprovações. Né? E eu trabalho há 40 anos através de vivências espirituais, né? Eu passo por vários processos espirituais. E uma das minhas habilidades é a clarividência, que é enxergar o plano espiritual e enxergar os planos sutis, que também tem a ver com poder olhar para o corpo de uma pessoa e ver onde é que está adoecido, por exemplo. Não é só enxergar espíritos, por exemplo, ou ancestrais, por exemplo, que tem a ver com a problemática das pessoas, mas tem a ver com o que acontece do ponto de vista biológico quando uma pessoa vivencia um trauma. E é por isso que a gente traz aqui um dos tipos de atendimento dentro do método, é trazer a compreensão do impacto biológico. Então, a gente faz a decodificação e a dessensibilização, né, o desbloqueio da parte biológica das informações que estão impressas no corpo ligadas a essas vivências traumáticas. Por quê? Porque eu vi isso há 40 anos que eu vejo energeticamente. Mas como é que eu vou comprovar isso para vocês? Como é que eu comprovo a clarividência? Então, é difícil ainda para as pessoas aqui, principalmente pessoas mais céticas, validarem aquilo que nós não temos como ainda ter elementos que nós aceitemos como reais. Mas a gente tem vários dados como esses que eu acabei de falar para vocês, né? Como é que eu valido o inconsciente? Qual é o exame que detecta? Qual é o exame que detecta a consciência? Qual é o exame que detecta que uma pessoa de fato viveu uma situação que levou a XYZ, né? Então, são essas questões que nós temos também que levar em consideração, né? Então, às vezes a crítica ela vai muito mais de um desconhecimento daquilo que de fato já tem muitas pessoas acessando, né? E eu acho que a gente vai demorar muito tempo ainda para ter acesso a mecanismos que detectem determinadas coisas, né? Até mesmo, por exemplo, o que se sabia sobre astrologia, o que se sabia sobre planetas, né? Quando via determinados fenômenos no céu, as pessoas ficavam com medo, né? Antigamente. Por quê? Porque não se tinha conhecimento, não se tinham aparelhos, não se tinha nem o conhecimento do que acontecia no céu e que causava medo e que as pessoas davam, por exemplo, uma explicação de que eram os deuses que estavam descontentes com os seres humanos ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque o desconhecimento, né, leva as pessoas a questionarem e a temerem determinadas práticas, determinados fenômenos, até que chegue o tempo que se consiga comprovar determinadas coisas. Mas o fato é, o que deve ser questionado, no meu ponto de vista, é como é utilizado as práticas no local, quais os benefícios que as pessoas estão tendo, qual é o relato dessas pessoas que estão utilizando, é um relato positivo, é um relato negativo, porque também nós estamos submetidos a pessoas. E aí, nesse sentido, a gente tem que ver que tipo de profissional, que tipo de credibilidade tem aquele profissional, que tipo de experiência tem aquele profissional, porque dentro da medicina nós temos péssimos médicos, dentro da psicologia nós temos péssimos psicólogos, né? Dentro das religiões, por exemplo, de uma religião católica, nós temos péssimos padres, padres abusadores, padres pedófilos. Dentro da psicologia, nós temos profissionais negligentes e abusadores também. Dentro da medicina, igual. Então, a gente também tem que entender que nós estamos lidando com pessoas que detêm
conhecimentos ou práticas e que estas pessoas precisam ser também avaliadas dentro daquilo que estão proporcionando nos locais. Então, se você tem um local que avalia o seu profissional, você tem um local que avalia os resultados que esse profissional está levando para aquele local e você está ajustando isso, eu acho que as práticas elas precisam ter o espaço, né? E são práticas que existem há bastante tempo. Então, assim como em qualquer profissão, acho que não é só em constelação, em qualquer profissão podem ter profissionais que não são adequados e profissionais que fazem trabalhos transformadores. Então, eu acho que nós não podemos invalidar uma prática que já é feita há bastante tempo e não teria se espalhado para o mundo inteiro se não tivesse benefícios. Então, há que ter muito cuidado em excluir algo que está sendo replicado por muitas pessoas e que tem sim dados objetivos de que existem muitos benefícios. E é claro que a constelação, assim como qualquer área, como a psicologia, como a medicina, como qualquer outra ciência, qualquer prática que for sendo colocada no mercado, nós precisamos evoluir dentro desses conhecimentos e dessas práticas, e desse passo a passo que se utiliza para transformar a vida das pessoas. E nesse sentido, as constelações elas estão evoluindo. Talvez lá no início, ou até ontem, tenha sido feito de uma determinada forma, e que agora nós já temos que olhar para o futuro, para outras formas de utilizarmos esses conhecimentos que já foram mapeados. O próprio Bert Hellinger dizia isso. Não me pergunte amanhã, não me faça amanhã a mesma pergunta, esperando a mesma resposta. Porque amanhã eu posso ter descoberto algo novo, algo melhor, algo mais efetivo, algo diferente, e aí eu vou estar alinhando, mas o que eu posso entregar de compreensão para a humanidade hoje é isso. Então, hoje eu tenho como entregar isso aqui. Amanhã, depois de entregar algo, é que eu vou experienciar este algo e vou poder melhorar isso que é ofertado. E daqui a pouco eu abandono determinadas formas que eu fazia antes, porque eu já encontro formas mais eficazes. Então, nesse sentido, as constelações estão evoluindo, os aprendizados estão evoluindo, os conceitos estão evoluindo, e eu acho que isso é a evolução humana. Nós abrimos espaço para que a gente possa se sentir apropriado em levar possibilidades de transformações para a vida das pessoas. Como seria banir tudo que nós não conseguimos comprovar? Como seria não termos mais a possibilidade de experimentarmos formas de nos libertar? Porque enquanto eu não conseguir comprovar cientificamente, eu estaria aqui esperando há anos e anos e vidas, eu estaria esperando uma forma de comprovar algo que eu estou mapeando que pode ser benéfico. Então, eu acho que nós travaríamos a própria evolução humana, porque a própria evolução exige experimentação. E para existir algo que seja consolidado, é preciso que as pessoas possam colocar em movimento algo. Se eu não me autorizo a colocar em movimento algo, eu não tenho como ter o resultado desse algo. E eu posso descobrir uma prática transformadora, curativa, e posso salvar muitas vidas. E a humanidade pode dar saltos. Então, como é que eu vou comprovar algo se eu não começar a experimentar e melhorar o que eu estou fazendo? Isso é da própria evolução. Então, eu acho que nós temos que evoluir, nós temos que olhar para o futuro, nós temos que melhorar, qualificar aquilo que é entregue, melhorar processos, ver o que é mais adequado e tudo mais, mas eu acho que impedir que as pessoas tenham acesso a algo que possa trazer benefícios, eu acho que é uma involução. Né? E aí vamos ver para onde nós vamos caminhar. Né? Então, dentro do que se refere a minha posição em relação a isso, né? O que eu estou fazendo,
talvez esteja alinhado com aquilo que nós precisamos ter hoje em dia, que é o olhar para o futuro. Como nós podemos melhorar processos que já existem e torná-los mais eficazes, torná-los mais acelerados, sem perder a profundidade, sem excluir aquilo que já foi conquistado, mas fazendo um pouco diferente. E a constelação traz isso para a gente, né? Que eu possa fazer um pouquinho diferente daquilo que já foi feito, para que a gente, todos nós, possamos caminhar para o mais, para a potência, para mais vida, porque eu sou uma embaixadora da cura para o planeta e é isso que eu faço, né? Eu sou uma pessoa alinhada com conhecimentos e técnicas acelerados de autocura e transformação para a humanidade, e é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero continuar fazendo, e com todo o embasamento daquilo que eu já busquei, né? De forma séria, de forma profunda, de forma dedicada, junto a essas teorias todas, ou validadas ou não validadas, não importa. O que importa é aquilo que nós estamos levando, né, de forma comprometida e de forma séria para o mundo, né? E isso os próprios alunos podem comprovar, podem identificar e podem atestar, né? Tá bem, gente? Alguma pergunta que vocês têm aí? Que bom. Quero saber quem tem de terapeuta aqui, que já se inscreveu. Quem está interessado no meu método, se inscreva. Muitas pessoas me perguntaram, vou aproveitar para falar agora também. Logo abaixo do meu nome, ali no link, tem uma fotinho minha, tem a descrição e tem um linkzinho azul. Você clica nesse link azul que vai dar na página de inscrição ali, né, para submeter a lista de espera para a turma 2.0 em formação em constelação, a minha próxima formação. Quero me despedir aqui do pessoal do YouTube, né? Obrigado por vocês estarem aqui, muito legal. E também o pessoal aqui do Instagram, todo mundo aqui do Instagram. Quem está aqui? Oi, Liege, querida, minha aluna aqui, ó, tá testando a formação, que bom, fico muito feliz de ter os meus alunos, que uma das âncoras, né, um dos pilares da formação é a autocura do terapeuta, aonde eu vou lá descobrir, né, o que está acontecendo com você e o que você precisa fazer para desbloquear a sua vida, né, porque a gente olha lá, tem aquele olhar assim cirúrgico em tudo aquilo que está impedindo a tua vida de avançar, e você passa a entender o que está acontecendo com você, quais os emaranhados, né, quais são as situações que fazem com que você esteja aprisionado no passado e com dificuldade de olhar para o futuro, que é mais importante, né? E tudo isso, é claro, com o melhor acolhimento do mundo, né, para a tua alma, para que realmente a tua alma se sinta acolhida, se sinta reconhecida e se sinta à vontade, né, e segura para poder abrir o teu sagrado e poder curar tudo aquilo que você carrega, porque quando a gente cura, né, quando a gente se cura desses aspectos do passado, um grande peso sai de nós, né, a gente se abre para mais vida. Aqui tem as meninas aqui, ó, a Cris, né, Cris, quantas curas já foram possíveis, né, quantos traumas, quantas memórias difíceis, né, vocês carregavam e que foi possível libertar, né, dentro do método, né? Que lindo que foram os processos. A gente olha para os processos mais desafiadores da nossa vida e a gente dá um fechamento, né, Cris? Então, é muito lindo isso. Tem as minhas alunas aqui, super dedicadas, estão na live. Terminar essa live, pelo amor de Deus, porque daqui a pouco a gente tem mais aulas, mais 5 horas de aula. E, ó, a Cris está falando aqui, ó, muito libertador, porque realmente, né, a gente fica dolorido, né? Lá dentro fica pesado. Quando a nossa alma não está olhando para o futuro, quando a nossa alma está olhando para outro lugar, aonde ela perdeu uma parte sua, a nossa vida vai ficar travada. Então, nós precisamos olhar para onde a alma olha, né? O terapeuta precisa olhar para onde a alma do seu paciente está olhando, mas o terapeuta também precisa olhar para onde a alma dele está. Porque muitas vezes é o próprio terapeuta que está nesse entrave, nesse ponto de bloqueio aí, né?
Porque o terapeuta também é uma pessoa, é um ser humano, tem a sua humanidade, tem a sua história e também vai precisar resgatar. Então, é muito legal porque, ao mesmo tempo que nós trabalhamos com os processos de transformação para a vida dos pacientes, um dos pilares também é trabalhar no próprio processo de autotransformação, né, de autocura. E isso é maravilhoso. E então, eu estava sumida, mas agora estou aqui de novo, né? Sumida em partes, né? Porque eu estou muito presente com os meus alunos, né? Então, quem quer me seguir, quem acha que é importante, quem quer buscar uma formação mais profunda e realmente quer estar em contato comigo, vai precisar entrar para a formação, né? Mas nós vamos estar agora, então, juntos até o dia 3, falando de todas essas possibilidades, porque realmente eu vou estar muito mais próximo, né, das pessoas que querem levar transformação também para o planeta, que querem transformar a vida dos seus pacientes, e é isso que eu me dedico, né? Eu me dedico a levar as informações aqui para que vocês saibam que podem dar um passo a mais, dar um passo além, para realmente conhecer muito mais. E agora, vocês darem esse passo com a formação em constelação com cartas sistêmicas, acessando as cartas, onde cada carta você tem a condução completa para o seu atendimento, né, com uma forma acelerada de você realmente entrar na vida dos seus pacientes e ter mais leveza, né? Porque a gente tem aqui, se eu tenho uma condução que já me permite tirar, né, esse peso todo do compromisso de ter que cada atendimento eu ter que conduzir, eu ter que ter o compromisso de dar um bom fechamento, isso também traz uma responsabilidade, né, para o terapeuta. Então, a gente ter isso de uma maneira facilitada, eu acho que é muito legal também, né? Deixa eu puxar aqui mais pertinho para ver os comentários, que eu gosto de ver os comentários de vocês. A Liege está dizendo, ó, eu recomendo, uma experiência incrível, muita cura. A Liege, que é minha aluna querida. A Jamília também falou aqui, ó, estou muito feliz com os resultados que estou alcançando na minha vida e na minha profissão. Que bom. Aqui a Cris está dizendo, amando a formação. Então, eu fico muito feliz de ter esses relatos, né, de vocês, porque dos meus alunos, porque eu acho que eu sempre vou falar, né, eu sou uma apaixonada pela minha formação, e sou uma 16 e 16, gente. Olha aí as horas iguais. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e amanhã nós estamos de volta de novo, tá bem? Um beijo pro pessoal do YouTube. Então, quem está no YouTube tem link abaixo para se inscrever também. É só clicar que vai dar direto lá nas informações e vocês vão ser direcionados para que a gente tenha. Inclusive, tem uma pesquisa para vocês que a gente colocou ali, que eu quero entender quem é você. Né? O que você está buscando, o que você está procurando, o que é importante para você, porque eu estou sempre aqui, né, olhando para os terapeutas, olhando para quem é as pessoas que estão conectadas com esse salto, né, que desejam dar na sua vida. O que você está procurando, né? Quem é você? Para mim é muito importante entender quem são as pessoas que estão chegando até mim. Então a gente tem uma pesquisa lá, que é bem importante que você preencha, né? Porque eu quero te conhecer, quero entrar aí na tua vida e saber quem é você para poder te ajudar ainda mais, tá bem? Então, a gente vai, você vai poder também, quando clica no link lá, tem uma pesquisa para você preencher, tá bem? Então, um beijo pro pessoal aqui do YouTube. Gratidão a vocês todos e até amanhã.